Vamos tentar definir a sua área. E para você definir a sua área, eu faço uma pergunta. Vamos lá. Quais as matérias da faculdade que você tinha maior facilidade? E vão jogando aqui nos comentários, tá? Se você não lembra direito quais as que você tinha maior facilidade, uma pergunta que é interessante: quais eram aqueles professores, as matérias dos professores que você mais amava, né? Você adorava o professor e adorava aquela matéria também. Então, qual a matéria da faculdade que você tinha mais facilidade? Qual a matéria que você do professor que você mais amava? Qual era? Né? Tenta relacionar, e eu vou dar uma olhada aqui no bate-papo de vocês. Olha, hoje eu tenho a Beatriz falando, tenho interesse no consumidor, o Jorge dando boa noite, a Ângela falando, olha, processo civil, tive facilidade, né? O Carlos falando responsabilidade civil, olha o Bernardo falando, Rodolfo Hartmann e Renato Porto, quer dizer, direito do consumidor e processo civil, a Fabiana falando consumidor e responsabilidade civil, Ângela falando de tributário, a Jane falando de contratos, o Igor falando de penal, Marcelo falando de empresarial, isso são Osmani falando de direito do trabalho, beleza, isso é um caminho. Agora, quais as matérias que você dava explicações? Né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, as pessoas me procuravam, que eu dava explicações de defesa do réu em processo civil. Qual o seu... Aí, primeiro, a gente achou aqui qual a área que a gente se identificava mais, depois, quais as matérias que você se identificava, até mesmo pela via do professor, para ver se isso casa, quais as matérias que você era buscado para poder dar explicações. Agora, vamos para um segundo ponto. Qual o seu tema de TCC? Né? Trabalho de conclusão de curso. Qual foi o seu tema de TCC? A resposta pode ser muito importante. Por quê? Porque você começa a se aproximar daquela disciplina que você tem maior intimidade, mas você vai se aproximando ainda mais daquilo que faz o teu coração bater. Eu fui orientador de TCC, eu orientei mais de 2.000 alunos. Eu orientava na Universidade Estácio de Sá, eu era orientador, eu ficava no computador e trabalhando o dia todo orientando teses. E aí, por exemplo, a Mônica trouxe um caso aqui, falou, olha, meu TCC foi sobre obsolescência programada. Isso foi uma coisa que chamou a atenção dela. Então, eu posso dizer que a área da Mônica é o direito civil, dentro do direito civil, o direito do consumidor, e dentro do direito do consumidor, as novas tecnologias. Qualquer coisa que ela atuar nessa área, como subespécie desse estudo, como, por exemplo, o direito eletrônico, o direito do consumidor nas relações eletrônicas, pode ser que já esteja próximo. O que eu queria? Primeiro, achar a área-mãe. Depois, descer um pouquinho e pegar o tema do TCC, que foi o mais importante, para me aproximar um pouquinho mais do que da tua aula. Agora eu vou dar mais um passo. E eu peço que vocês se dediquem em relação a isso. Por quê? Porque a resposta vai estar muito próxima, primeiro da tua alma, depois da área que você vai se especializar, vai absorver conhecimento e vai ganhar dinheiro com isso. Agora eu vou começar a falar de uma coisa que as pessoas não falam muito, que é de dinheiro, como é que você ganha grana fazendo isso, né? Então tá bom. Qual seria a sua causa, a causa da tua vida? Por que teu coração bate? Eu não penso duas vezes. A minha causa seria o direito do consumidor. Eu sou um apaixonado pelo direito do consumidor, apaixonado mesmo. Se eu tivesse que ser mais específico, eu falaria o direito do consumidor nas relações eletrônicas. Eu sou mais apaixonado ainda. Qual seria a tua causa? É o direito dos animais? Qual seria a tua causa? Seria a defesa dos reclamantes? Qual seria a tua causa? E aí eu vou me aproximar o seguinte, a tua causa está muito perto de situações de vida muito próximas. Então, quando você fala assim, por exemplo, eu vou advogar para idosos, é porque, de repente, você tem alguém na tua família que está passando uma... É importante você buscar isso, que o teu coração bate. Né? Por que é tão importante? Porque é isso que vai fazer você continuar quando todo mundo estiver parando. Se você achar a área, isso é importante. Se você achar o nicho, é mais importante ainda. Se você achar o subnicho, que é o que faz o teu coração bater, e eu vou mostrar que isso é possível, vamos lá, eu vou mergulhar mais ainda, tá?
Eu quero achar isso. O que você ama fazer? Né? O que você ama fazer? O que você faz da vida que o tempo passa e, às vezes, você não sente que o tempo passou? Né? Pô, Renato, que o tempo passa e eu não sinto que o tempo passou, eu vou muito longe agora. Ah, Renato, eu gosto de viajar. O direito do consumidor, ele te dá a possibilidade de você viver teu sonho. Por quê? Porque se você gosta muito de viajar, por exemplo, você pode se dedicar ao direito do consumidor na área do passageiro, que é o direito do passageiro. Eu tive conversando com o Geraldo Pompa, que é um advogado de Itabuna, que tem causas no Brasil todo. Hoje em dia abriu uma agência de viagem, tem curso explicando como é que é a questão do direito do passageiro. Cara extremamente jovem, que advogava para tudo, e o dia que ele falou, vou fazer só o direito do passageiro, hoje na cidade dele, lá em Itabuna, ele é muito conhecido na área. Olha o Carlos falando assim, Renato, eu amo lidar com carros, tudo sobre o mercado automobilístico. Eu não sei se você sabe, Carlos, aliás, eu não sei se você sabe, não. Acho que você não sabe porque eu comento isso pouco nas lives e tudo mais. Mas o primeiro lugar que eu trabalhei foi para empresa automobilística, empresas do ramo automobilístico. Né? O consumidor comprava o carro, aí o carro apresentava um problema, precisava de um advogado para poder fazer a defesa. De onde é que você é, Carlos? Você é daqui do Rio de Janeiro? Depois fala de onde você é. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem em Campinho uma rua inteira de agências de veículos. O nome da rua é Avenida Intendente Magalhães. E lá nós temos mais de 100 agências. Eu advogava para um monte de agências lá. Então eu tive um traquejo muito grande, porque eu gostava muito dessa área também. Então, Carlos, você conhece bem, ali perto da Escola de Samba Tradição, né, ali do lado de Madureira, mais ou menos. Então, eu trabalhei muito tempo, então dá para você tocar por esse lado. Poxa, Renato, você até já falou que já ganhou uma ação de devolução por carro defeituoso. É exatamente isso, tá? É exatamente isso. Agora, Renato, eu gosto da noite. Cara, uma área... Veja, esse foi meu caso, tá? Muitos anos atrás eu adorava a noite. Então eu me especializei dentro do direito do consumidor ao direito ao entretenimento. Né? Vocês não têm noção. Há muitos anos atrás eu comecei a ver o que era necessário para um bloco lá em Salvador, ele desfilar. Então, você precisa de autorização da prefeitura, polícia militar, corpo de bombeiro, vigilância sanitária, um monte de coisa. Né? E eu tive interesse de fazer. Como é que faz para um bloco ir para a rua aí? E todo mundo me sacaneava com isso e tudo mais. Aí o Carnaval do Rio estourou. Se eu quisesse hoje trabalhar com legalização de bloco no Rio de Janeiro, nós temos mais de 3 mil. E aí, tem alguém aqui nessa live que é um advogado específico de blocos, legalização de blocos? Tem alguém aqui que faz isso? Fatalmente a resposta vai ser não.